Bom, pessoal, nas duas últimas aulas, a gente falou sobre alguns operadores e a gente também começou a escrever uma macro que faz duas coisas. Primeiro, calcula a média final de um aluno e depois, de acordo com essa média, informa a situação do aluno, se ele foi aprovado, se ficou de recuperação ou se ele foi reprovado. Nessa segunda parte, a gente se deparou com um problema, porque para cada uma dessas condições da tabela, a macro deve fazer uma coisa diferente. Ou ela mostra a mensagem que o aluno foi aprovado, ou que ficou de recuperação, ou que ele foi reprovado. Ou seja, resumindo, o cenário que a gente tem é, se a gente tiver uma condição 1 sendo verdadeira, então a gente quer que a macro faça uma coisa. Caso contrário, ou seja, se essa situação 1 não for verdadeira, então a gente quer que a macro faça uma outra coisa. Mas como a gente escreve o código? Qual que é a estrutura necessária para isso acontecer? Simples. Para isso, a gente usa a estrutura if-else. E essa é a sintaxe dessa estrutura. Essa condição 1 aqui que vai ser testada. Ou seja, o VBA vai verificar se ela é verdadeira, e caso ela seja verdadeira, essas primeiras instruções aqui são executadas. Caso contrário, ou seja, se essa condição 1 for falsa, essas outras instruções vão ser executadas. Aqui nessa estrutura, a gente percebe primeiramente essa palavra then, que significa então. E aí, a interpretação dessa primeira linha vai ser: se condição 1 for verdadeira, então execute essas instruções. Já a interpretação dessa outra linha, que tem esse else, é literalmente, caso contrário, execute essas outras instruções. E outra coisa que a gente nota é esse end if, que serve para encerrar essa estrutura if-else. Quanto a essa condição que a gente chamou de condição 1, ela pode ser praticamente qualquer coisa. E aqui a gente pode usar vários operadores de comparação. Aqui tem uma tabela com esses operadores, e novamente, são operadores que a gente está acostumado a ver na matemática. Então aqui a gente tem igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. São esses os operadores. É dessa forma que a gente lê e interpreta esses operadores de comparação. Então, voltando para o nosso problema, depois de calcular a média final do aluno, a gente poderia escrever if média maior ou igual a 5, then, e nesse caso, como a gente viu, se a média é maior ou igual a 5, o aluno é aprovado. Então, a gente poderia criar uma variável situação, e nessa variável a gente armazena string aprovado. Vou declarar aqui em cima essa variável dim situação as string. De acordo com o que a gente viu, depois do if vem o else, que significa caso contrário. A condição que foi analisada no if foi a média ser maior ou igual a 5. Portanto, o caso contrário é a média ser menor que 5. Só que como a gente viu, se a média for menor que 5, ainda podem acontecer duas coisas. Ou o aluno fica de recuperação, ou ele é reprovado direto. Então a gente vai precisar fazer ainda mais uma análise, para ver se essa média é maior ou igual a 3, ou se ela é menor que 3. Para isso a gente pode usar a seguinte estrutura, que na verdade continua sendo a mesma estrutura if-else que a gente já viu, só que agora na forma mais completa. Então recapitulando, inicialmente o VBA testa essa condição 1. Se for verdadeira, ele executa essas primeiras instruções. Agora aqui a gente tem um else if condição 2, ou seja, caso a condição 1 seja falsa, agora ele analisa a condição 2. Se essa condição 2 for verdadeira, ele executa essas outras instruções. Por fim, caso contrário, ou seja, nem a condição 1 nem a condição 2 são verdadeiras, aí ele executa essas últimas instruções aqui do else. Vale a pena mencionar que no momento em que alguma condição for respeitada, ele executa as instruções equivalentes e sai do bloco if. Ou seja, ele não vai verificar as outras condições. Desse modo, não tem nenhum risco de, por exemplo, você ter essas instruções sendo executadas e depois essas outras instruções sendo executadas. Apenas um bloco vai ser executado. Importante frisar que a gente pode colocar no código diversas condições. E aí é só a gente ir inserindo diversos else ifs. Porém, a gente vai ver nas próximas aulas uma outra estrutura que é mais recomendada quando você tiver um maior número de condições para serem analisadas. Bom, voltando para o nosso exemplo, a gente já testou se a média é maior ou igual a 5. Agora, vou colocar else if média maior ou igual a 3. Then, agora eu quero que a situação seja
recuperação. Por fim, caso contrário, o aluno não foi nem aprovado e nem ficou de recuperação, ou seja, a situação é reprovado. Temos que lembrar sempre de colocar esse AND IF para encerrar essa estrutura. E aqui também é uma boa prática a gente usar a indentação aqui nessas instruções. Antes da gente rodar esse código, eu acho interessante a gente simular alguns casos, só para entender melhor a dinâmica desse bloco if-else. Vamos supor então, inicialmente, que a macro está sendo executada, chegou nessa etapa de cálculo aqui da média, e a média final deu 8. Quando chegar aqui nessa estrutura if-else, ele vai fazer o teste. A média é maior ou igual a 5? Sim, isso é verdadeiro. Então ele vai executar essa linha aqui, a situação do aluno vai ser aprovado, e aí ele sai do bloco if. Ou seja, ele vai executar o código que tiver depois dessa estrutura AND IF, que no nosso caso aqui ainda não tem nada. Vamos supor agora que ele chegou aqui e a média deu 4. Ele vai testar aqui. A média é maior ou igual a 5? Não. Então ele vai pular para o else if e vai testar. A média é maior ou igual a 3? Sim. Então agora ele vai executar essa linha aqui de baixo e a situação do aluno vai ser recuperação. Por fim, vamos pensar no caso em que a média do aluno deu 1,5. Quando chegar aqui no if, ele vai testar. Média maior ou igual a 5? Não. Então ele vai pular para o else if. Média maior ou igual a 3? Também não. Então ele pula para o else, ou seja, caso contrário, e aí ele executa essa linha de forma que a situação do aluno agora é reprovado. Bom, antes da gente executar essa macro, ficou faltando mais uma coisa. A gente definiu aqui a situação do aluno, mas faltou informar essa situação na planilha. Então a gente pode escrever aqui na planilha situação, vou pôr em negrito, e é na célula E2 que a gente vai informar a situação do aluno. Ou seja, range E2 armazena situação. Pronto, vamos executar com essas notas que já estavam aí mesmo. Executei, média 5,2, situação aprovado. Vou mudar agora a segunda nota aqui valendo 2. Vamos executar. Deu aí uma média de 4,5 aproximadamente e a situação recuperação. Agora, por fim, vou alterar a nota 3 aqui para 1, para a média ficar bem baixa. Vamos executar. A média deu 2,2 aproximadamente, tem mais umas casas decimais. E a situação deu reprovado. Bom, pessoal, próxima aula a gente vai ver mais dois operadores que também são muito utilizados com essa estrutura if-else. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom com desconto legal para o meu curso completo de VBA que eu publiquei recentemente. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma conferida. Deixa também um like aqui no vídeo que nos ajuda bastante. E também não esquece de se inscrever no canal.